Aleluia, a paz do Senhor, podei vos assentar. Louvado seja Deus pela sua vida, por estar aqui nessa noite tão abençoada, depois dessa chuva, com um friozinho tão gostoso para ficar em casa. Você escolheu vir participar desse culto, desse final de cruzada abençoada, e eu tenho certeza que você foi escolhido para receber uma bênção especial. Deus chamou a todos, mas os escolhidos são aqueles que ouvem o chamado. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui com metrô, porque Deus tem um propósito com a tua vida, e através de você, outras vidas também serão abençoadas por Deus. Que Deus abençoe você que vai assistir esse vídeo pelo nosso canal. Afinal, o milagre sou eu, o milagre é você, o milagre são todos nós. E a nossa história revela quão grande é o amor de Deus. Irmãos, estarei lendo aqui no livro de Apóstolo, no livro de Atos dos Apóstolos, 1º capítulo. Eu amei o tema dessa cruzada, porque se tem uma pessoa que gosta da palavra esperança, gosta de viver através de esperança, sou eu. Irmão, se você sentar para conversar comigo, você só vai ouvir sobre esperança. E eu estava meditando, né? Qual a diferença entre ter fé e esperança? Porque as duas palavras precisam andar juntas, de mãos dadas. O cristão, a pessoa que serve a Deus, ela precisa sempre lembrar de viver essas duas palavras. Fé é acreditar que Deus pode fazer. Esperança é saber que Ele tem o momento certo para fazer. Muitas pessoas têm fé, mas não têm esperança. Sabe que Deus pode, sabe que Deus tem poder, sabe que na hora certa Ele vai fazer, mas não aguenta esperar. Murmura, reclama, desiste, faz do seu próprio jeito, e aí nunca alcança aquilo que tem fé. Por quê? Porque não sabe viver de esperança. Então, para você nunca esquecer, fé é ter a certeza que Deus pode. Esperança é saber que tem um momento certo para Ele fazer. E hoje nós vamos falar sobre essa esperança, porque algumas coisas demoram, algumas coisas são difíceis, complicadas, mas como é que nós conseguimos ter esperança? Mesmo sabendo que Deus pode, porque é que Ele não faz logo? Se Ele pode, porque Ele não faz agora? Se Ele tem poder, por que é que não acontece? Como é que eu vou esperar tanto tempo? Aí aqui no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Irmãos, esse povo de Israel era um povo, e ainda é um povo, que tem tanta esperança, que desde lá do comecinho da Bíblia até o final, eles nos ensinam sobre esperança. Mas ao mesmo tempo que é um povo que tem uma grande representatividade de esperança, também é um povo que é levado por qualquer vento, também é um povo murmurador, é um povo questionador. Quando Jesus veio, eles questionaram. Jesus começou o seu ministério, eles questionaram. Jesus disse que ia morrer, eles questionaram. Jesus aparece ressuscitado, eles questionaram. E agora Jesus fala: eu vou subir para o céu. E eles começam com as interrogações. E antes de Jesus subir, eles perguntam: Senhor, Pai restaurará o reino a Israel?
E aí Jesus dá aquela resposta que muitas vezes ele dá para mim e para você. Não vos pertence saber a hora, não vos pertence saber o tempo, não vos pertence saber as estações de Deus, mas olha o que é a nossa esperança. Ele dá aquela resposta salgada, dura de ouvir, mas aí ele vem com uma promessa maravilhosa, que é a nossa esperança nesta terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Sabe o que a palavra virtude, de uma forma resumida no hebraico, significa? O dom de fazer o bem. Mas recebereis, não importa o que vai acontecer, e eu não vou revelar para vocês o tempo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas recebereis o dom de fazer o bem, e já basta. E vocês serão minhas testemunhas, e vocês pregarão a minha palavra, e vocês farão a minha vontade. Irmãos, eu quero explicar essa regrinha básica, para nós entrarmos no contexto dessa mensagem. Porque para ter esperança, a primeira coisa que nós precisamos aprender é obedecer. Não adianta falar que espera em Deus, se não souber o poder da obediência. Porque o contrário dela, a desobediência, é a falta de esperança. Porque Deus, quando ordena algo, antes de falar eu creio, antes de falar eu espero, eu preciso estar disposto a obedecer o chamado, a obedecer o mandado, a obedecer a ordem. Eu sempre falo e repito para vocês não esquecer, Deus não pede, Deus manda. Ah, Deus me pediu para fazer isso. Não, Deus não pede. Deus é Pai, Ele é poderoso e Ele manda. Quando Ele fala uma coisa, Ele não pergunta para nós, olha, por favor, você pode? Não, Ele fala, vai e faz. Vai e fala. Se você não quiser, automaticamente você se torna um desobediente. Mas o que Deus fala é ordem, é mandamento, e eu e você precisamos estar atentos para fazer da forma que Ele designa. Sendo assim, nós tornamos novamente filhos prontos a fazer a vontade do Pai. Aí eu quero convidar vocês para ir lá para o começo da Bíblia, onde é o texto original dessa mensagem. No livro de Êxodo, capítulo 13. E aí nós vamos aprender como é que Deus ensina o povo dele a ter fé e a ter esperança. Deus é tão interessante, irmãos, que dá a entender que Ele gosta de complicar as coisas. E nesse versículo aqui que nós vamos confirmar essa frase. Parece que Ele gosta de complicar, parece que ele pode ajeitar tudo, mas Ele dá uma dificultada, Ele aumenta a caminhada, Ele coloca algumas curvas que deixam a nossa mente meio embaralhada. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que quem direciona o caminho é a virtude do Espírito Santo que precisa estar sobre nós. Porque se a virtude do Espírito Santo, o dom de praticar o bem, não estiver sobre nós, nós vamos falhar. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17, o texto é, Deus guia o povo pelo caminho. O versículo 17 diz, e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Você entendeu o versículo? Deus não permitiu que o povo fosse pelo caminho mais perto, para que nesse processo ele não se arrependa. E aí eu fiz uma listagem, irmãos, de como é estar no deserto. Quem aqui nunca falou, eu estou vivendo um deserto? Eu estou atravessando um deserto? Deus me colocou em um deserto? Sabe o que é o deserto na vida do cristão? É um lugar onde só há um tipo de esperança.
E essa esperança é em Deus nos leva para o deserto para nos ensinar. Alguns falam assim, para corrigir. Eu gosto de entender que Deus nos leva para o deserto para nos ensinar. Porque deserto não é só lugar de correção. Deserto é um lugar onde milagres acontecem todos os dias. Bem-aventurado aqueles que são guiados pelo deserto do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que suportam o deserto. Bem-aventurados são aqueles que aprendem a glorificar no deserto. Porque o deserto é lugar de lição. O deserto é lugar de aprendizado. O deserto é lugar onde tem milagre todo dia. Come de milagre, bebe de milagre, vive de milagre, aprende sobre milagre, desfruta de milagre e profetiza milagre. Bem-aventurado seja o nosso deserto, porque no deserto vê o poder de Deus manifestado dia e noite, independente de quanto tempo durar. Mas tem um problema com as pessoas que vão para o deserto. Elas são acometidas de um esquecimento muito grave. E o esquecimento diante de Deus chama ingratidão. Aquele povo, eles ficaram presos em torno de 430, 440 anos no Egito. Mas quando o Espírito Santo, quando Deus tocou o coração deles, eles renovaram a esperança. Mais de 400 anos como escravo e tem a esperança renovada. E aí Deus manifesta todos os milagres que já foram descritos, não só aqui durante a cruzada, mas todos os dias de culto. 10 pragas aconteceram e aquele povo não foi acometido de nenhuma. Deus tira eles. Depois de tantos milagres, tantas coisas acontecendo, aí Deus leva eles para o caminho mais difícil. Só que para o caminho mais difícil, a primeira coisa que eles encontram é o quê? Um mar. Para quem viu 10 pragas acontecer de um lado do Egito e do outro nada. O lado sem Deus destruído, o lado com Deus protegido. A primeira oportunidade que eles têm de ter fé e esperança praticada. O que aquele povo faz? Murmura, reclama, esquece o que Deus disse. Eu guiarei o meu povo, eu estarei com o meu povo. Nós, depois de tantos milagres, encontramos o mar, o que a gente faz? De duas, uma. Ou Deus abre esse mar, ou Ele me leva nadando. Ou Ele manda uma baleia, um tubarão, alguma coisa vai acontecer. Mas não, eles esquecem tudo. E volta para Moisés murmurando. E agora? Olha as palavras, irmãos, que muitas vezes nós usamos sem perceber. E agora? Não era para ser maravilhoso? Deus não falou que ia fazer? E agora? E a perturbação foi tão grande que eles perturbaram Moisés. Quem era Moisés? Moisés conversou com a sarça pegando fogo. Mas a murmuração daquele povo foi tão grande que ele foi questionar a Deus. Senhor, e agora? Aí Deus não quis nem conversa com Moisés. Sabe aquela oração que Deus não quer nem diálogo com você? Porque Ele já fez tanta coisa. E aí a gente ainda se acha no direito de questionar. E agora? Talvez Deus, se tivesse mais tempo, ia falar: e agora o que, Moisés? E agora era para você estar cantando. Agora era para vocês estar adorando. Agora era para vocês dizer: se prepara, porque mais um milagre vai acontecer. Prepara a selfie. Prepara. Porque mais um milagre. Não sei como, mas cadê? Tem milagre chegando. Não, eles perturbam Moisés. E Deus só olha para Moisés e fala: o que você tem nas mãos? E aí eu quero que você aprenda a primeira coisa. O crente vai e volta do deserto uma vida inteira. Porque eu conheço crente que morreu nos pés de Jesus.
e entrando e saindo no deserto. Mas aqui Deus nos ensina a primeira lição sobre o deserto. Deus fala para Moisés: o que você tem nas mãos? E o que ele responde? Eu tenho um cajado. Para entrar no deserto nós precisamos de uma coisa: tem que ter cajado. Tem que ter cajado. Sabe para que serve o cajado? O cajado direciona, mas o cajado também puxa quando a ovelha quer ir para o caminho errado. O cajado é levantado e o mar se abre. Mas o cajado também, quando é direcionado para um desobediente, o cajado corrige, o cajado doutrina, o cajado é a palavra de Deus que fala até onde você pode ir e onde é que você deve parar, o que você pode fazer e o que você não deve fazer. Está no deserto, lembra-se, o cajado está sendo usado, porque se não tiver cajado, vai ficar diante do mar uma vida inteira e não vai conhecer o que tem do outro lado. E aí o mar abre, e aí o povo passa. Gente, eu ouvia falar sobre o caminho de Moisés nos mares e eu tinha muita vontade de conhecer. Confesso que viajei 3 dias, 3 noites, cheguei lá, o caminho de Moisés não estava na época certa. Fiquei muito frustrada. Depois, numa segunda viagem, eu estou de forma aleatória e as pessoas começaram a gritar: o caminho de Moisés. E eu, o caminho de Moisés. Eu cheguei lá, mas não tive coragem, irmãos. Minha fé foi pequena. Porque eu olhei aquele povinho tirando foto, filmando, água de cá, água de lá, e o povo indo lá para o meio. Eu falei: vai que... Porque o caminho de Moisés tem uma hora que ele fecha. E ele não dá notícia quando ele vai fechar. E a irmã aqui não sabe nadar. Aí eu até caminhei, fiz um videozinho, um story, o bispo ficou lá no caminho normal, porque ele não é muito curioso, eu sou. Mas aí, irmão, sequinho, até hoje tem um registro. Eu acho que a maioria das praias ali para o Nordeste, todas acontece o caminho de Moisés. E aí eu fui, o povo indo, e água de cá e água de lá, e eu falei: não, vamos voltar. Irmãos, mas esse povo, eles fizeram uma caminhada. E aquele mar, os estudiosos falam que pode ser que teve uma parede de um lado ou de outro, que pode ter ido até 60 metros. O que dá essa altura aqui, gente? 60 pode ter chegado as ondas, as paredes de água, até 60 metros. E você sabe quantas pessoas saíram do Egito? Os historiadores registram em torno de 3 milhões de pessoas, entre idosos e crianças. Quanto tempo demora para 3 milhões de pessoas, bicho, animal, carroça, comida, atravessar o mar? Gente, mas deve ter levado horas. E as paredes de água parada. E aquele povo vendo milagre, vivendo de milagre, pisando em milagre, respirando milagre. E aí a gente fala: agora eles aprenderam, agora eles entenderam o que é ser guiado por Deus. Aí vem lá o exército, todo mundo conhece a história, o egípcio, seus cavaleiros e tudo. E aí Deus é tão maravilhoso para a história ser fechada assim com chave de ouro, que ele atrasa aquele povo, acelera esse aqui, aquele lá vem, pega um pouco do mar aberto. Porque assim, os nossos inimigos, aqueles que falam de nós, aqueles que nos julgam, nos criticam, eles até acham que estão nos alcançando, mas até isso é propósito. Por quê? Porque quando o povo de Deus saía das paredes de água, os egípcios estavam no meio do caminho. E aí o que acontece? Outro milagre, o mar se fecha. E aquele povo é destruído. Gente, vem mais uma lição. Cuidado com a sua boca. Cuidado de quem você fala, cuidado com quem você critica, cuidado com quem você questiona. Por quê? Porque você pode até parecer estar certo, mas quando o povo é de Deus, Ele cuida, Ele protege.
e pode até demorar, mas o mar se fecha. E aí vem um segundo detalhe muito importante para o deserto. Depois que o mar se fecha, começa um congresso naquele lugar. O mar fechou, voltou para o deserto, e aí Miriam começa a tocar, e aquele povo começa a adorar. No deserto tem que ter adoração. Cheguei no deserto, o Egito ficou lá atrás. Irmãos, aquele povo, se olhasse com um olhar humano naquele momento, ia dizer: agora acabou as opções. Olha o que Deus faz. Ele vai tirando as opções da nossa vida. Ele vai fechando portas, Ele vai permitindo coisas acontecerem, e você fala, é coisa ruim. Eu falo, é Deus trabalhando. Aí você fala, é notícia ruim, e eu falo, é Deus agindo. E você fala, está acabando, e pela fé eu falo, só está começando. E aquele povo começa a cantar, e a Bíblia diz que aquele louvor durou por muito tempo. Tanto idosos quanto crianças dançavam e cantavam na presença de Deus. E eu te pergunto nesta hora, no seu deserto tem um adorador? No seu deserto tem alguém que toca, tem alguém que dança, tem alguém que pula, tem alguém que adora, porque deserto sem adorador é morte decretada. Mas no deserto que tem adorador, a unção é renovada. Deserto, irmãos, lugar de sequidão, lugar de solidão, lugar sem opção. Alguém aqui se encontra em um? E agora? Agora é Deus. E aí o problema da vida do cristão é que as festas acabam, as cruzadas terminam, os cultos têm o horário para acabar, e nós voltamos para a nossa realidade. Na hora da festa, muita gente é de um jeito, quando volta para a realidade, ele muda. Esquece dos milagres novamente. Olha o problema de esquecimento. Acordaram no outro dia e foram até Moisés de novo. E agora? As crianças estão chorando de fome. Os idosos já estão enfraquecidos. E agora? De onde vai tirar comida? E aí a palavra do Senhor para Moisés foi: eu provarei a fé daquele povo, porque darei a porção exata de cada dia. Quem aqui está passando fome? Quem aqui acorda e não tem nada para comer? Irmãos, eu já até falei aqui na igreja, e eu vou repetir porque é com muito orgulho. Eu me intitulo como a menina que espera por Jesus todos os dias. Eu lembro desde criança, quando nós acordávamos e nós pedíamos comida para o meu pai, e ele falava: espera, porque Jesus está trazendo. Nós não sabíamos o que era café da manhã. E até hoje eu não tenho o hábito de comer. O bispo agora me força a comer de manhã, mas eu não tenho hábito, eu nem gosto. E aí nós ficávamos aquela esperança. Meu pai tinha fé e falava: Jesus está chegando. E nós ficávamos esperando. Irmãos, eu imaginava chegar assim, chegar Jesus, alguém que pelo menos tivesse o nome de Jesus, com uma bacia de comida. Mas Jesus demorava demais. Jesus demorava demais. E quantas vezes a minha mãe misturou um açúcar na farinha e era o nosso almoço. Jesus chegou e eu não vi. Chegava à tarde, ela misturava água com aquela farinha, colocava o sal. Porque você já viu que um negócio que não acaba na casa de pobre é farinha e sal? Você já viu essa história também ou era só na minha? Você tem um ingrediente de um alimento básico que gente, que até pobre joga fora, é sal e farinha. É um negócio multiplicado lá da Bíblia também. E aí era um angu de farinha, sei lá o que era à noite. Mas eu estava esperando Jesus. Gente, sempre no outro dia meu pai falava: Jesus está chegando. E eu esperava.
Era Natal, meu pai falava, Jesus está chegando. E eu esperava. Chegou uma certa idade, eu revoltei. Eu falei, pai, Jesus não chega não, o senhor está mentindo. E ele falava, Jesus chegou todos os dias. O problema é que você não viu. E eu ficava intrigada com aquela afirmação dele. Jesus chegou todos os dias. Você é que não viu. E depois de mais velho, e algumas coisas a gente deixa passar, porque nós somos assim mesmo, eu vou explicar agora. Mas depois de mais velho, eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu sempre esperei o Senhor chegar. Eu sempre esperei o Senhor chegar com comida. Eu sempre esperei o Senhor chegar com um presente de Natal. Eu sempre esperei o Senhor chegar com uma roupa nova. Eu sempre esperei o Senhor chegar com um calçado. E aí eu fui orando e fui reclamando mesmo, murmurando. Eu sempre esperei. E Jesus falou muito certo comigo. Eu sempre cheguei. Se você está aqui hoje fazendo essa oração e reclamando nos meus pés, é a prova de que eu sempre cheguei. Eu nunca cheguei do jeito que você quis. Mas eu cheguei sustentando, eu cheguei guardando, eu cheguei prosperando, eu cheguei dando vida e vida com abundância, porque ninguém na tua casa morreu no deserto. Eu cheguei ensinando, eu cheguei amadurecendo, eu cheguei preparando. E se hoje você está onde está, é porque eu sempre cheguei. E as minhas orações continuam. Eu ainda sou a menina que espera o Senhor chegar todos os dias. E no fim da noite eu falo, obrigado. O Senhor não chegou como eu esperava, mas o Senhor veio. Eu ainda não sei o que o Senhor veio fazer, mas se eu estou aqui orando, é porque o Senhor veio. E aí a Bíblia nos ensina mais uma coisa sobre esperança. Como ser triuno, irmãos, nós temos 3 jeitos de sentir. Primeiro, nós temos a nossa carne física que acomoda e acostuma com qualquer coisa, inclusive com coisas ruins. A mulher acostuma com o marido ruim, o homem acostuma com a mulher enjoada, acostuma com dor, acostuma com qualquer jeito, acostuma com o carro barulhento. A nossa carne, ela deseja o melhor, mas ela acostuma com qualquer coisa. Você já viu aquelas pessoas na rua? A gente fala assim, ó, por que não sai da rua? Senta lá e conversa que eles quase te convencem para ficar lá com eles na rua. Acostuma. As pessoas que estão no vício, elas sabem que aquele vício vão levar elas para a morte. Mas vai lá tentar convencer elas de sair do vício. Quase que ela te dá uma dose e você toma também. Por quê? Porque o ser humano acostuma até com as coisas ruins. A nossa carne é assim, ela acostuma. A nossa alma questiona. É ela que murmura. Porque a nossa alma começa a analisar a situação e fala, você não merece isso. Você serve um Deus vivo, mas esse Deus não é vivo para você, não é vivo para sua casa, não é vivo para o seu casamento, não é vivo para libertar o seu filho, não é vivo para cumprir a promessa. A nossa alma murmura, a nossa alma questiona, mas ainda tem uma esperança. O Espírito de Deus consegue fazer conexão com o nosso espírito humano. E quando ele faz essa conexão com o espírito humano, a palavra lá do livro de Atos se cumpre na nossa vida. A virtude dele manifesta em nós. É por isso que você ouve histórias de bêbados entrando dentro da igreja e sendo liberto, de pessoas drogadas na rua que recebem uma oração e é liberto, de pessoas de todos os tipos recebem alguma coisa que vem de Deus e conta testemunho, porque mesmo tendo uma carne que acomoda, um espírito, uma alma murmuradora, há esperança, porque no nosso espírito tem o fôlego de vida que vem de Deus, e ele clama pelas coisas do céu. Lembra quando você quer desistir e tem algo lá no fundo do profundo que fala, não desiste não, é a
querido, com Deus ainda há esperança. É por isso que nós, ministrantes da palavra de Deus, insistimos tanto com você. Olha pelos olhos da fé. Sinta pela fé. Porque a carne te puxa, a alma murmura. Mas se for pela fé, você vai ver o impossível acontecer. E aí o povo está no deserto. Ser triuno também. Com fome, e Deus manda o maná. Irmãos, uma coisa que nós precisamos reconhecer é o maná chegando na nossa casa todos os dias. Nem sempre o maná chega como comida, mas o maná chega como resposta. Nem sempre o maná que chega todos os dias é para alimentar o nosso estômago, mas a maioria das vezes chega a porção certa para todos os dias, alimentando a nossa alma, que é muito mais faminta do que o corpo. E o maná chega de forma simples. Mais ou menos, podemos entender que o maná caía em torno de 4:30, 5 horas da manhã. O que isso quer dizer? Que o maná muitas vezes chega em momentos que nós não estamos observando. O maná está caindo e nós estamos dormindo. O maná está caindo e nós estamos desatentos. O maná está caindo, a resposta está vindo, o cuidado, o zelo está vindo e nós não estamos vendo. Aquele povo, para se alimentar e se fortalecer do maná, eles precisavam levantar e colher o maná. Deus está mandando o maná, mas você está colhendo? Porque mandar é uma coisa, colher é outra. Deus faz o impossível, eu vou lá trabalhar. Eu vou lá fazer a minha parte e colher a porção do dia. Sabe o que a palavra maná também representa? O zelo, o cuidado, o sustento de Deus com a nossa vida. Se não está tendo maná no seu deserto, tem alguma coisa errada. Se você não está enxergando o cuidado de Deus no deserto, tem alguma coisa errada. Talvez você está fazendo do seu jeito. Talvez você esteja colhendo areia ao invés de colher maná. Talvez na hora de separar o maná da areia, você está pegando tudo junto. E aí você não consegue ver o cuidado diário. Eu tenho falado aqui na igreja e vou continuar falando. Crente gosta de viver milagre. Eu quero viver o cuidado. Porque quem vive do cuidado diário não precisa do milagre da última hora. Quem vive do cuidado diário, quem vive do zelo diário, quem vive da resposta diária, não precisa ficar sufocado pedindo milagre. Por quê? Porque Deus é o Deus que faz dias após dias. E se tem uma esperança no deserto, é a esperança de o cuidado de Deus nunca vai falhar sobre nós. Depois vem os murmuradores, eles esqueceram novamente de toda essa listagem que eu fiz para vocês, de milagres. E aí eles sentem sede. E aí eles chegam em Moisés de novo. Agora vai morrer de sede? Gente, aquele povo reclamava tanto, que eles fazem de novo? Eles tiram a paciência de Moisés. Tira a paciência de Moisés. E aí eu pergunto para você, tem Moisés no seu deserto? Tem um Moisés que vai falar com Deus? Tem um Moisés que na hora do problema corre para o monte? Tem Moisés na sua casa que sabe, que tem intimidade para levar para Deus as notícias do que está acontecendo? Porque se o seu deserto não tiver Moisés, sinal de fracasso. Corre o risco de morrer no deserto. Olha, nós já identificamos, tem que ter cajado no deserto, tem que ter Miriam no deserto, tem que ter adoração nesse deserto, tem que ter maná nesse deserto, e agora tem que ter Moisés também no deserto. Mas o povo era tão problemático, que eles causam a ira em Moisés. Moisés chega até Deus, leva para Deus o problema, e Deus fala, vai lá e toca na rocha.
que ela vai sair água. Moisés vem, aquele povo irrita tanto Moisés que o que é que ele faz, irmãos? Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção, eu vou resumir. Olha o que é que Moisés faz, que é coisas que muitas vezes nós caímos também na tentação. Moisés aqui, ele vai perder, ele vai ser destituído da herança. Nesse momento, a opressão do povo foi tão grande, que ao invés de ouvir a voz de Deus dizendo, toca na rocha, Moisés faz o quê? Bate, fere a rocha. E depois que ele faz isso, que ele volta a falar com Deus, Deus fala para ele, pela sua atitude, você não entrará na terra prometida. Quantas vezes as pessoas ao seu redor têm feito você pecar? Quantas vezes as pessoas ao seu redor têm tirado você do senso, da lógica, do espiritual, da conexão com Deus? Deixa eu te falar um negócio. O problema não está no povo que te perturba. O problema está em você que permite ser perturbado. As consequências não vai ser só do povo. Se você cair no laço do diabo, se você comprar essa briga, se você gritar como o outro está gritando, se você agir como o outro está agindo, você também terá consequência. Você pode ser Moisés, você pode ser Miriam, você pode ser adorador, você pode comer maná todos os dias, mas se você deixar a multidão te perturbar, você pode ser deserdado da promessa. Por quê? Porque quem Deus chamou, quem Deus tem comunhão, quem Deus tem cuidado, quem Deus tem zelado, quem Deus tem falado, não tem a opção de se tornar um perturbado. Não tem. Por quê? Porque Deus não deixou de falar. O problema é que a multidão gritou mais alto e ele escolheu ouvir a voz da multidão. A rocha deu água como Deus falou, mas Moisés entristeceu o coração de Deus. Em outras situações a Bíblia mostra, Moisés deixou Deus dar uma esquecida, tocou no assunto de novo, e Deus falou, Moisés, tu feriu a rocha, e você não entrarás na terra prometida. Deixa eu te falar um negócio. Talvez a água para você não esteja sendo suficiente, mas a rocha que está brotando água, a Bíblia fala que chama Jesus Cristo. Cuidado com o que você fere. Era para tocar em Jesus. Era para tocar, ele estava ali para dar água, a água que ia limpar a impureza daquele povo, a água que ia aliviar, matar a sede da alma daquele povo, era Jesus naquela rocha. Moisés teve a oportunidade de deixar o milagre acontecer por si próprio, deixar o próprio Jesus manifestar, mas ele feriu, ele arrancou uma lasca, ele quebrou um pedaço daquela pedra, e as pessoas começaram a achar que foi pela força de Moisés e não pelo poder que tem na rocha viva que é Cristo. Se você for força demais, vai confundir. Se você fizer do seu jeito, vai distrair as pessoas. Profetiza que a rocha continua sendo Jesus, Jesus continua sendo a rocha. Fala com a rocha, alisa a rocha, passa a mão na rocha e deixa que brotar água viva é com o Senhor. Você só é o instrumento de conexão. Irmãos, olha Deus ensinando o tempo todo, é Ele que faz, nós só precisamos estar atualizados, nós só precisamos estar em conexão. Se Deus tirou as suas opções, se Deus fechou todas as outras portas, inclusive até o mar, é porque é Ele que quer cuidar de você. Tem uma terra que mana leite e mel te esperando, mas no deserto Ele quer mostrar o amor diário, o cuidado diário. Talvez não vai sobrar, talvez não vai dar para esbanjar, não vai dar para ostentar, mas Deus está te dizendo, de uma coisa eu garanto, não vai faltar. Não vai faltar.
por um tempo será mantido, depois terá abundância. Mas nesse deserto eu quero te ensinar a confiar, eu quero te ensinar a esperar, eu quero que você me espere todos os dias, porque todos os dias visitarei a tua casa, eu visitarei as tuas coisas, eu visitarei os teus, eu cuidarei pessoalmente da sua causa. Irmãos, o tempo não nos espera, mas aquele povo tinha uma nuvem que cobria eles do sol. O deserto queima, o deserto dá bolha, mas aquela nuvem era de acordo com o sol. Todo mundo conhece a história. Durante a noite no deserto é frio que mata. Aí tinha uma coluna de fogo. Como é que aquele povo, irmãos, murmurava? Eles podiam chegar, eles podiam assar maná na coluna de fogo. E no outro dia eles estavam murmurando. Deixa eu falar para você, quantas vezes esse povo somos nós. Quantas vezes esse povo é eu e você. Tem Deus, tem a virtude do Espírito Santo, mas não tá bom. Mas não tá bom. Eu mereço mais. O fulano tem mais. O ciclano tem mais. Aí deixa eu te falar um negócio. Sabe quem que gosta que você faz essas comparações? O diabo. Ele ama falar para você: olha ali, aquele ali faz tanta coisa errada e olha o tanto que a vida dele é boa. Olha aquela ali, faz tanta coisa errada e olha o que está viajando, está usando ouro, fez cirurgia. Não. Mas o diabo nunca te convida para ir numa UTI. O diabo nunca vai te convidar para entrar dentro de um presídio. O diabo nunca vai te lembrar que tem países que as pessoas estão morrendo porque ouvem a palavra do Evangelho. O diabo quer que você faça comparação. O diabo quer que você olha e acha: eu estou no deserto, mas o fulano que merecia estar no deserto está parecendo que está na terra prometida. Deixa eu te falar um negócio. Quem vive pelo cuidado de Deus não preocupa com a vida do outro, não. Você só pode preocupar com a vida do outro se você for orar pelo outro. Mas fazer comparação, questionar, julgar, isso não é com você. Porque cuidado que o seu deserto vai demorar mais um pouco. Quem determina o tempo que vai ficar no deserto é a sua boca, são as suas atitudes. É o que você faz dentro desse deserto que determina o tempo que você vai ficar nele. Porque o deserto é lugar de aprendizado. Se você não aprende, você não sai dele. Então é questão de inteligência. Aprende rápido que o deserto acaba rápido. Mas quantas vezes nós também enxergamos a nuvem de dia, sentimos o aquecimento da coluna de fogo e ainda duvidamos das promessas que ele disse que ia fazer. Mas passou 5 anos e daí? Eu estou mais perto da promessa. E a minha confiança em Deus não é abalada. Por quê? Porque quanto mais difícil estiver, lembra, mais cuidado você está recebendo. E para nós encerrarmos, nós precisamos escolher qual caminho nós seguimos, entre a esperança em Deus ou a murmuração. Irmãos, cuidado, porque murmuração é tão simples que muitas vezes nós fazemos sem perceber. Quando nós falamos, não aguento mais, você já murmurou. Se você murmurou, você afastou da promessa. Se você fala, tá difícil demais, tudo que você usar a palavra demais se torna murmuração. Porque quando você fala demais, você está dizendo: eu não merecia isso, eu não dou conta disso. Você pode falar: está difícil, está complicado. Mas quando você fala difícil demais, você está querendo dizer para Deus: eu estou vivendo uma coisa que não era para mim viver. O demais quer dizer que passou. E aquele que passou quer dizer que não tem Deus. Então, cuidado com o que você fala, porque ao invés de dizer sempre há esperança em Deus, você pode estar dizendo: Deus não está sendo justo comigo. Outro item muito importante: quando Deus nos tira as opções, Ele quer nos mostrar
que Ele é tudo que nós precisamos. Porque Deus não é uma opção, Deus é a nossa necessidade. Não tem mais ninguém para te emprestar dinheiro? Legal, bacana. Não tem mais ninguém para fazer um empréstimo por você. Não tem mais ninguém para te ajudar. Está todo mundo no deserto. Ok, está na hora certa. Seu nome está sujo, não tem como fazer nada. Está no deserto. E agora? E agora eu tenho Deus. E Deus é tudo o que eu preciso. Você não tem um pai rico, você não tem um tio rico, você não tem um parente estéril para deixar uma herança para você. Glória a Deus. Lembra que eu preguei esses dias? O nosso parente rico já morreu e nos fez herdeiro através da sua morte. Nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Eu estou temporariamente vivendo pela fé, mas a minha vivência diária pela fé me levará para a terra prometida, onde mana leite e mel. O povo estava cheio de esperança, mas ele se corrompia com facilidade. E eu te pergunto hoje, o que te corrompe? O que te deixa com amnésia e te faz esquecer de todos os milagres que você já viveu? O que te tira do sério? Deixa eu te contar um negócio. Melhor do que você, o diabo sabe qual é o seu ponto fraco. Melhor do que você, o diabo, ele se especializou. Ele fez uma universidade, pós-graduação, mestrado e doutorado nas suas fraquezas, nas minhas fraquezas. E quando ele quer nos envergonhar diante de Deus, ele vai mexer lá onde é a sua ferida. O que nós precisamos fazer para não ter ferida e para não ter brecha para ele entrar e para ele mexer e para ele nos envergonhar, é nos posicionar, mesmo que seja no deserto. É repetir para nós mesmos, sempre, fala a palavra sempre bem forte comigo, sempre, sempre, sempre há esperança em Deus. É sempre, é sempre, é sempre, porque no nosso deserto também precisa ter guerras vencidas. Aquele povo guerreou em inúmeras guerras. Deus foi fazendo assim, ó, vence esse rei, venceu, agora prepara porque tem o próximo. Deus, mas não acabou de vencer, prepara porque tem mais uma cidade e eu quero sair vencendo, eu quero vencer contigo, eu quero te fazer vencedor. Vai vencer esse rei, prepara para vencer o outro, prepara para vencer o outro, porque eu quero deixar um rastro, eu quero deixar um legado na sua história, de que um escravo se tornou vencedor. As pessoas vão contar a sua história e terão que dizer, um viciado se tornou libertador. Um pobre se tornou próspero para ajudar os outros a saírem da pobreza. O doente foi curado e hoje ele sai determinando cura. Foram guerras, foram guerras, foram guerras. E tem gente que só fala da guerra. Eu olho e falo, foram vitórias, foram vitórias, foram vitórias. Aquele povo acostumou tanto ganhar as guerras, que um dia Deus disse para eles bem lá na frente, prenderam 2 reis, trouxeram até aquele povo. E a ordem foi, pisa na cabeça, pisa na cabeça. Uma outra hora eu vou pregar sobre essa mensagem. Mas por que pisar na cabeça? Porque os seus inimigos agora ficarão debaixo dos vossos pés. Bate seu pé aí. Nosso inimigo hoje é o diabo. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. A nossa guerra é contra as potestades malignas. E a Bíblia diz, o nosso inimigo deve ficar onde? É te perturbando. É roubando a sua paz, é tirando a sua alegria, é fechando portas. Não, é debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. Está difícil? Fala o que está acontecendo. Está faltando ter cabeça do diabo debaixo dos teus pés. Está tendo muito medo? É porque o diabo não está debaixo do pé, está em cima da sua cabeça. Está cheio de dúvida? É porque o diabo não está debaixo do pé, está dentro do seu coração. Irmãos, a Bíblia nos revela tudo,
tudo que nós devemos fazer. O problema é que a visão está muito nas notícias do mundo. Lembra o povo perturbando Moisés? É o que as redes sociais fazem conosco hoje. É o que os noticiários fazem conosco hoje. É o que as notícias de política, de vírus, de guerra faz conosco hoje. Deus está falando, vai dar tudo certo, eu escolhi você, a sua casa. Vocês viverão para contemplar milagres e maravilhas. E o povo está gritando, vem morte, vem doença, vem guerra, vem fome. E aí a gente fica, o quê? O quê? O quê? Deus está dizendo, oi, é só tocar na rocha. E o povo está dizendo, você tem que ser bravo, senão você não ganha. Você tem que ir lá e bater, senão você não vence. E Deus está dizendo, calma, porque comigo é através de paz. É só tocar, é só tocar, é só tocar. E aí eu pergunto hoje, você está dando ouvido para qual voz? Porque essa de cá te perturba, essa de cá te consola, essa aqui te confunde e essa aqui te conforta. Nós é que escolhemos qual voz nós vamos ouvir. E qual voz nós vamos obedecer? No nosso deserto, precisa ter livramentos. O tempo não nos permite contar, mas foram inúmeros livramentos. Você é esquecido ou você consegue ver os livramentos que Deus já deu para a tua vida? Quem aqui era para estar morto? Quem aqui era para estar destruído? Quem aqui era para estar sozinho? Porque o diabo queria acabar com tudo. Quem aqui era para estar nas drogas? Quem aqui era para estar na prostituição? Quem aqui era para estar gritando e chorando em um velório? E Deus tem dado livramento. E você muitas vezes está questionando dinheiro. E muitas vezes nós questionamos uma dívida atrasada. E muitas vezes nós questionamos porque a casa que nós moramos não é boa. E Deus está dizendo, você está preocupado com dinheiro, enquanto eu estou te dando livramento. Você está preocupado se é rico ou se é pobre, enquanto eu estou dando vida e vida abundância para a tua família. Você quer comparar uma coisa com a outra? Gente, um dia na semana eu estou tirando para ir lá para a casa da Jenny. Eu até achei que ia ser amanhã. E aí a Débora me falou que não é amanhã. E aí eu chego lá pensando que eu vou fazer um monte de coisa. E eu fico só com o Henry no braço. E aí Deus fala tanto comigo através desse bebezinho com menos de 2 meses. Ele só dorme, mama, faz xixi e cocô. E a gente ama tanto ele. Como que pode? Eu falo, carinha, como assim? Você não dá nem um sorriso. Ele parece que é sorriso só para o pai dele e para o irmão dele. Aí eu fico lá o dia inteiro. Eu até brinco. E aí, hoje a vovó ganha dinheiro, hoje a vovó fica com o neném. Aí as põe lá no grupo, fica com o neném. E aí eu fico lá, ele me hipnotiza, irmãos. Ele não, praticamente não tem nada para me oferecer. E ao mesmo tempo ele tem tudo. E eu fico imaginando Deus olhando para nós. Não tem nada para oferecer para Deus. Que vergonha. Quantas vezes eu chego e falo, Senhor, que vergonha. Que vergonha. Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Mas ao mesmo tempo, eu ali chorando envergonhada, eu consigo ver Deus olhando para mim com tanto amor e carinho. E eu só dou trabalho. Eu só fico desanimada. Eu oro pouco, eu leio pouco a Bíblia. Eu só como, bebo e quero mais comida. E quero fazer coisas do mundo. E Deus ainda olha para mim e eu fico pensando, gente, eu fico um dia hipnotizada pelo Henry, pelo Ioha. E Deus fica todos os dias, todas as noites, dizendo para os anjos, cuida dela, cuida dela, cuida dela, porque é preciosa para mim. Você acha que a vida não está boa? Você acha que tem confusão demais no meio da sua família? E Deus está olhando para você, e Deus está dizendo para os anjos, cuida, protege, alimenta, guarda, dá livramento, porque é precioso para mim. Quando o Henry acorda, eu penso, nossa, agora eu vou brincar com ele, passa 10 minutos, ele está... E aí nós já sabemos o que ele quer. Dá mamar que ele cala. E aí eu fico ouvindo Deus falar, tá vendo? É só chorar também que eu vou te dar mamar. É só chorar. E quantas vezes lá em casa eu vou chorar igual ele. Porque eu estou precisando de colo, eu estou precisando de uma sacudida. Eu estou precisando mamar do céu.
Você olha para os detalhes na sua vida e você vai ver Deus falando com você. Olha para suas crianças saudáveis. E mesmo que não estão saudáveis, estão vivas. E as que não estão vivas estão no trono celeste de Deus. Olha para a sua história e você vai ver Deus cuidando de você. Ainda há esperança em Deus. Olha para o que você já fez essa esposa passar, mas ela ainda está do seu lado, porque em Deus há esperança. Olha o que esse marido já aguentou do seu lado e está aí firme, porque há esperança. Olha para você firme, mesmo muitas vezes as pessoas olhando e dizendo que você não tem nada, mas Deus olha para você e diz: comigo sempre vai haver esperança. Tem esperança de mudança, tem esperança de libertação, tem esperança de cura, tem esperança de salvação, de conserto, de renovo. Em Deus não depende da sua demanda, não depende do tamanho do seu problema. Em Deus sempre haverá esperança. Aí, para terminar, tem uma história que eu gosto muito, não sei se vocês gostam de história, mas eu gosto muito da história onde conta como é que o México foi conquistado. Eu acho que eu já contei para vocês há algum tempo. Os espanhóis, os franceses chegaram no México para conquistar o México. E lá o México era a terra dos astecas. E eles chegaram, ficaram ali na redondeza, os barcos. E o grande navegador falou: essa é a terra que nós vamos conquistar. E os soldados falaram: não, tem muita gente, eles são fortes. Olha as estruturas, eles são articulados, eles têm uma inteligência diferente. Nós vamos dormir e amanhã nós vamos embora. E aquele comandante, aquele navegador ficou agoniado, ficou desconfortável. Nós chegamos até aqui para conquistar essa terra. E eles gritavam: nós vamos embora, nós vamos embora. E aí ele fez uma festa com todas as comidas que tinham naqueles barcos, naqueles navios. Fez uma grande festa, tudo que tinha para beber, ele deu para aqueles soldados, para aqueles navegadores, e eles comeram, beberam e dormiram. Enquanto eles dormiram, ele conversou com um amigo dele e falou: nós não vamos voltar daqui. E ele falou: mas o povo vai te matar, eles querem ir embora amanhã. Ele falou: você me ajuda a fazer uma loucura? Aí o cara falou: ajudo. Aí falou: então agora nós vamos pegar os fogos e vamos queimar os barcos. Vocês precisam conhecer a história. E eles começaram a queimar barco por barco. Queimaram barco, queimaram sustento, queimaram roupas, queimaram tudo. No outro dia, clareou o dia, aqueles soldados, aqueles navegadores começaram a levantar: vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quando eles olharam para o mar, não tinha nem fumaça. E eles falaram: o que aconteceram com os barcos? E aquele comandante disse: eu queimei eles. Mas como nós vamos embora? Nós não vamos embora. E o que nós vamos fazer? Nós vamos conquistar o México. Qual a língua que os mexicanos falam? Espanhol. Está ali os dois, né? Que falaram muito bem espanhol no México. Por quê? Porque todas as opções daquelas pessoas acabaram. E a única opção de sobrevivência foi conquistar o México. Deixa eu te falar um negócio. Eu acho que tem anjos queimando os seus barcos por aí. Eu acho que tem anjo queimando as suas opções. Porque quando você perguntar: e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? O Espírito Santo está pronto para te responder. Vai conquistar a sua vitória em oração, em batalha. Vai conquistar os seus sonhos nos pés de Jesus. Vai aprender a ser humilde para Deus te exaltar. Vai aprender a calar para depois Deus te ensinar a falar. Vai obedecer para depois Deus te ensinar a vencer. Deus está queimando os seus barcos e você está achando que está sendo abandonado. Não, Deus está queimando os barcos para tirar as opções fracas, para tirar as opções covardes da sua vida, para você entender que você é chamado, você é escolhido, você tem uma missão na sua vida e você tem um Deus que te fez
fez uma promessa: você nunca estará só. Mas o meu Espírito Santo estará com você por onde quer que você andar. Sempre há esperança em Deus. A esperança daqueles homens eram em barcos. E a sua esperança está firmada em quem? No quê? Porque se for em algo desta terra, deixa eu te contar, até os ricos milionários estão ficando pobres. Sabe por quê? Talvez o que te atormenta é uma dívida de 50 mil, uma dívida de 100 mil. As dívidas dos milionários são de bilhões. E aí muitas vezes a gente deseja a vida deles, né? Às vezes você deve um cartãozinho ali de 5 mil reais, 15, 20 mil reais. Eles devem cartões de bilhões. Às vezes você sofre uma ameaçazinha aqui por um agiota, e lá é a família inteira, é a descendência inteira, é a geração inteira. Às vezes aqui você está com vergonha, porque você teve que vender um carro para pagar a conta, você teve que vender uma casa e eu estou com vergonha. Deixa eu te falar um negócio. O caminho para a vitória muitas vezes passa pela vergonha, mas a vergonha faz parte do deserto, porque é depois da vergonha que vem dupla honra. Você está passando pela fase da vergonha, você está passando pela fase que as pessoas questionam: será que Deus ainda está com você? Deixa eles questionarem. Você está passando pelaquela fase que as pessoas estão olhando e falando: já acabou. Está lutando com as próprias forças, fracassou e não admite, é orgulhoso, é orgulhosa demais para admitir que é o fim. Deixa elas falarem, fica feliz com isso. Por quê? Porque depois da vergonha, depois de humanamente falando de um fracasso e de uma derrota, Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Lembra do versículo? Ele escolheu o caminho mais difícil. Deus escolheu o caminho mais difícil, mas é para você não ter perigo de voltar para o mundo. Deus escolheu o caminho mais difícil, porque Ele quer mais tempo cuidando de você. Deus escolheu o caminho mais difícil, porque é no caminho mais difícil que Ele vai te ensinar sobre o amor verdadeiro. Deus escolhe caminhos difíceis. Sabe por quê? Anota essa agora, que essa agora é frase de Face de Instagram. Deus não facilita a nossa caminhada, porque Ele quer depositar em nós a força dEle, para nos tornar vencedores, mesmo em circunstâncias difíceis. Deus podia facilitar, e Ele está dizendo: eu quero é te fortalecer. Deus podia maneirar, e Deus está dizendo: eu quero é te exaltar. No final, irmãos, sempre há esperança em Deus para aqueles que tomam uma decisão diária em suas vidas. Que não seja apenas 3 dias de cruzada, mas que sejam 3 dias transformadores em nossas vidas. Que todos os dias, e até você que sentir, comece uma campanha de gratidão. Eu vou ficar 1 mês, eu vou ficar 10 dias, eu vou ficar 1 semana sem reclamar de nada e agradecer por tudo. Faz uma campanha: eu vou fazer 20 agradecimentos por dia. E aí a cada dia você vai entendendo o segredo, o mistério da gratidão. Você vai alimentar a sua fé, vai alimentar a sua esperança. E você vai deixar de ser esquecido, vai passar a lembrar dos milagres. Você vai se tornar uma pessoa mais grata, uma pessoa mais doce, uma pessoa mais sorridente. Por quê? Porque o processo da esperança, em outros versículos bíblicos, Deus exige: alegrai-vos na esperança. É uma exigência de Deus: alegrai-vos na esperança. Então nós poderíamos até aumentar o tema: sempre há esperança em Deus e há alegria. Deixa eu te contar, só para encerrar. No dia que Moisés fez cara feia e foi grosseiro, ele perdeu uma promessa. Sabe o que Deus está nos contando? Ele não gosta de cara feia. Ele não gosta de nervosinho. Ele não gosta de gente bravo. Ele gosta de sorriso. Ele gosta de mansidão. Ele gosta de humildade. Se você hoje quer se posicionar como uma pessoa cheia de esperança, aprende a sorrir, aprende a ser mais grato,
E aprenda a ser mais leve. Porque senão, você vai até conquistar muitas coisas, mas pode perder a grande promessa que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Que nós venhamos continuar sempre repetindo que em Deus há esperança. E há esperança para tudo. Há o tempo certo para todas as promessas se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus.